Uma sequência é um conjunto de números. É um conjunto, mentira. Eu falar que é um conjunto é um erro muito grande. O que é uma sequência? Quando eu vou escrever números, por exemplo, eu quero escrever os múltiplos de 7 é uma sequência. Bom, quando eu falo múltiplo de 7, eu não necessariamente tenho em ordem, mas vamos pensar nos múltiplos de 7 em ordem. Os múltiplos de 7 são 0, 7. Vamos simplificar, vamos colocar os múltiplos naturais positivos de 7. Os múltiplos naturais positivos de 7 são 7, 14, 21, 28, 35 e assim infinitamente. Essa é uma sequência infinita. Uma outra sequência eu vou chamar de os quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos vamos colocar dos naturais positivos também. Os quadrados perfeitos dos naturais positivos são 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36 e assim infinitamente. Nota uma coisa bem especial nessas duas sequências. Elas estão nos falando de números em uma certa ordem infinitos. Quando eu falo que eu tenho uma sequência assim, eu chamo primeiro o número de A1. Põe um número embaixo ali, um índice. A2, A3. Esse índice embaixo significa a posição. De forma que, se eu quisesse o A100, seria o 700 nessa sequência específica aqui. Certo? Aqui, mesma coisa. A1, A2, A3, eu posso pôr A qualquer coisa, assim, infinitamente. De certa forma que aqui, por exemplo, o A20 é 400. Tá? Então, isso são sequências. Essa simbologia ela é importante, ela é útil, porque ela permite que você escreva uma fórmula, um jeito de representar essa sequência. Essa sequência eu posso chamar assim de AN entre parênteses. AN. Mas a fórmula dessa sequência, o AN, é 7 vezes o número. E desse AN é o N ao quadrado. Isso aqui chama-se fórmula, ou termo geral da sequência. Tá? Isso é chamado de termo geral. Ok? Deu para entender mais ou menos o que é sequência? Tem umas sequências que são bem interessantes. Tem sequências, por exemplo, uma sequência, eu posso fazer sequências tipo a famosa sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Tem gente que chama simplesmente sequência Fibonacci. Ela é bem famosa. Tem vários filmes que falam dela. Então, a sequência Fibonacci é assim. Eu ponho 2 vezes o número 1. E depois eu faço 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Eu somei 1 e o 2 aqui deu 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 3, 34. Ou seja, essa é uma sequência formada por recorrência. Tá? Então, aqui eu vou chamar essa sequência de AN, né? A fórmula do termo geral é o seguinte. Não é a fórmula geral, definição por recorrência. O primeiro termo é 1. O segundo termo também é 1. A partir do terceiro termo, vamos chamar de N. O AN é a soma dos dois anteriores. AN menos 1 mais AN menos 2. Né? Se eu pegar um AN qualquer, seja o 8, eu vou somar os dois anteriores e eu vou ter esse termo. Isso daqui chama-se definição por recorrência.
que chama-se definição por recorrência. Eu não estou achando um termo geral para essa sequência como eu achei para as outras. Eu fiz simplesmente uma definição por recorrência disso. Então, o que é uma sequência? Uma sequência. Definição. Definição de sequência. Sequência nada mais é do que uma função. Uma função que associa os números naturais menos o zero, números naturais não nulos, em um conjunto de números reais, vamos dizer. Essa é a definição de sequência. É uma função que define todos os números reais em R. Vamos dar um exemplo da função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Pode ser mais 1 também. Essa sequência, se eu quisesse colocar f de 1, aqui é 2 elevado a 1 menos 1, que é 1. F de 2, 2 elevado a 2 menos 1. 4 menos 1, 3. F de 3, 2 elevado a 3 menos 1, que vai dar 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7. F de 4, 2 elevado a 4 menos 1, 15. Eu tenho aqui uma sequência que eu poderia continuar infinitamente. 1, 3, 7, 15. O próximo seria 2 elevado a 5 menos 1, 31, e assim infinitamente. Em geral, eu não faço a definição da sequência usando assim. Eu represento da seguinte forma. Isso aqui eu chamo de A1. Isso aqui eu chamo de A2, A3, A4, conforme está aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A5, infinitamente. De tal forma que eu defino a n como 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é chamado de termo geral da minha sequência. Deu para entender? Então, clique aí e dê um joinha.